17 e a Prefeitura de Porto Alegre decidiu suspender as cobranças do IPTU para os moradores dos bairros que sofreram inundações. O secretário da Fazenda de Porto Alegre, Rodrigo Fantinel, conversa conosco sobre a medida. Secretário, seja bem-vindo ao Rio Grande no Ar. Obrigado pela atenção. De que forma vai se dar essa suspensão da cobrança do IPTU? Bom dia, Gamon. Bom dia para todos aí que nos assistem. Gamon, primeiro, assim, acho que é importante a gente ressaltar que nós estamos passando por um momento muito peculiar, né, e de extrema dificuldade para todo mundo, né? Eu acho que tem sido dias difíceis e nas finanças também não é diferente, né? Porque nós temos nesse momento uma pressão muito forte por serviços públicos, por óbvio, né? A gente tem que reconstruir, fazer toda a limpeza da cidade. E, por outro lado, uma queda de arrecadação, que também era esperada, dado todos os eventos que aconteceram. O que nós vamos fazer em relação ao IPTU, né? Primeiro que isso é uma primeira medida de outras medidas que podem ser feitas com o tempo, mas a gente vai ter que monitorar e, vamos lá, trocar o pneu com o carro andando, né? É mais ou menos isso que a gente vai ter que fazer. Nós cancelamos duas parcelas do IPTU, que é a parcela do mês de maio e a parcela do mês de junho. De novo, né, nada que não possa depois ser mais uma vez revisitado esse assunto. Qual é a ideia, né? A ideia é que todo mundo que está nas áreas atingidas e que não possa fazer o pagamento dessas parcelas vão ter as parcelas anistiadas ou canceladas, né? A gente tem ressaltado que quem pode pagar, quem tem condições, que continue pagando, embora a gente vá fazer o cancelamento, porque é um momento que a cidade precisa de mais, a gente precisa de mais desses recursos para conseguir dar continuidade para essa reconstrução. Então, assim, quem tiver condições de continuar pagando o IPTU normalmente, a gente pede que o faça, né, se for possível. Não sendo possível, essas duas parcelas aí no mês de julho, provavelmente, vão ser canceladas e as pessoas não vão precisar fazer o recolhimento. Então, suspenso por 2 meses. Secretário, eu entendo o impacto que a Prefeitura vai ter na arrecadação. Isso é notório. Agora, não é refresco nenhum. Não é refresco nenhum para o morador, para o contribuinte. Porque a gente está falando das áreas afetadas. Vamos fazer um cálculo aqui, por exemplo, que pague um IPTU de R$300. Sim. Uma média, aí vamos estipular uma média. Estão falando de R$60, é isso? Mais ou menos R$60. O IPTU de R$300 ele foi parcelado em 10 vezes, provavelmente, né? A pessoa que não pagou à vista. Então, essas duas parcelas correspondem a R$60. Eu sei que toda ação, eu sei que toda ação é bem-vinda. Toda ação, toda medida é bem-vinda numa situação que estamos vivendo. Mas realmente não é um refresco, não vai ajudar, né, quem está numa situação como essa, quem perdeu toda a casa. E a gente entende também que para o morador que perdeu, né, pagar o IPTU é complicado. Como é que você paga o IPTU de algo que você não tem? Como é que você paga esse imposto, que é necessário para a Prefeitura, e a gente entende que é necessário para a Prefeitura continuar fazendo o trabalho dela, que precisa de arrecadação, mas o cidadão não tem mais a casa dele. Então não faz sentido ele pagar o IPTU. Não faz sentido. Se ele perdeu a casa, secretário, não faz sentido. Eu concordo na íntegra contigo, tá? Só que a gente tem que fazer uma segmentação aí, tá? Como eu disse, isso é uma primeira medida que abrange a todos. E aí nós não estamos falando de pessoas que perderam a casa, nós estamos falando de todo mundo que foi afetado pelas cheias. Num segundo momento, a ideia é fazer essa análise de forma mais qualitativa. Certo. E aí identificar. Obviamente, quem perdeu a casa não tem mais nem valor, né? Então, não tem como a gente continuar cobrando IPTU de uma residência que não existe. Então, a ideia é, como eu disse, tá? Essa é uma primeira ação de alívio imediato para todo mundo que está em áreas atingidas e, nesse momento, não tem nem condições de pensar em pagamento de tributos. Então, a gente está afastando essas duas parcelas. O que não impede da gente rever também as parcelas seguintes para outros contribuintes que tenham sido afetados de forma mais incisiva, vamos dizer assim, e tenham perdido a residência. É importante deixar claro isso, a gente tem dito, tá? A gente está numa situação que a gente tem aí em torno de 25 dias das cheias, que a gente está fazendo o emergencial. Posteriormente, a gente vai analisar todos esses casos de gente que perdeu efetivamente as residências e, fatalmente, a gente vai ter que fazer outras ações, né?
Secretário, quero agradecer demais a tua participação, tá? Bom trabalho. E como eu disse, toda ação é bem-vinda, apesar dos resultados, isso a gente vai avaliar. É como o senhor disse, é trocar o pneu do carro com ele em movimento. Mas agradeço demais a participação do senhor. Eu que agradeço, fico à disposição e queria dizer para a população aí que nos assiste que a gente está permanentemente monitorando e outras ações devem vir, porque concordo contigo com 100% que tu disseste. Quem perdeu a casa não faz sentido algum que faça recolhimento de IPTU, então isso vai ser reavaliado aí mais para frente. Tá certo. Um bom dia. Bom dia, obrigado, abraço. 7h22.